Sejam então bem-vindos mais uma vez a este espaço dedicado às eleições autárquicas de 12 de outubro. Hoje recebemos Carlos da Torre, candidato pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Viana do Castelo, designer, artista visual, professor. Foi o primeiro candidato pelo Bloco à Câmara de Caminha em 2001 e foi também deputado municipal. Entre outras promessas, diz que quer tirar Viana da cepa torta. Obrigado, Carlos, por ter aceitado o nosso convite. O Bloco, antes de mais, procurou promover entendimentos à esquerda. Não foi possível e concorre sozinho à Câmara de Viana. Por que é que decidiu aceitar este desafio? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, pela esta oportunidade para sermos ouvidos pelos ouvintes da Rádio Altemira e da Rádio Geis. Um cumprimento a todos os ouvintes. E sim, houve tentativas junto do PCP e junto do LIVRE, de facto. O PCP deu-nos a resposta habitual. O PCP tem uma orientação política a nível de alianças pré-eleitorais muito clara. Nós, mesmo assim, resolvemos tentar. Compreendemos, mas achamos que seria melhor irmos para esta disputa eleitoral juntos, a partir de um entendimento, de um compromisso que encontrássemos entre as duas forças. O convite foi feito também ao LIVRE. O LIVRE não chegou a dar-nos resposta e, portanto, e também não foi, tivemos que, e acabou por, mas havia intenção da parte do LIVRE de participar nas eleições. Houve algo que provavelmente terá corrido menos bem durante o processo de preparação de listas. Teríamos muito gosto em ter uma situação de candidatura conjunta com o LIVRE. Não foi possível. Estamos sós, mas bem acompanhados. Estamos com uma equipa com força e com vontade de fazer a diferença. Diz que não tem uma fórmula mágica para resolver problemas do Conselho, mas afirma então que quer tirar Viana da cepa de torta. A que é que se refere exatamente o Bloco de Esquerda ao dizer isso? Ora bom, Viana e a cepa torta. Viana e uma certa mediania, uma certa mediocridade, uma certa estagnação. Este não é um sentimento que tenha a ver sequer só com a luta partidária, política. É um sentimento generalizado na população, muito sentido na cidade, e não tem a ver com o facto de não se fazerem coisas, não tem a ver com o facto da cidade estar completamente parada. Parece que caiu sobre a cidade e sobre o Conselho uma espécie de maldição, que as coisas ficam a meio caminho, são pouco eficazes, as dinâmicas não chegam a surtir efeito, e nós achamos que isso tem que mudar, e tem que mudar por nova forma de estar na política de toda a gente, e por maior participação da parte dos cidadãos, das pessoas, dos municípios. Portanto, Viana, no nosso entender, para sair da cepa torta, tem que ter práticas políticas, uma cultura política completamente diferente. Portanto, a participação tem que ser algo desejado por quem está no poder. Não pode ser algo tolerado. A participação dos cidadãos não pode ser reduzida ao espaço mínimo para evitar conflitos maiores. Tem que ser algo olhado como uma prática que pode enriquecer os processos de decisão, que pode trazer... Então, considera que isso não está a acontecer neste momento em Viana do Castelo? Como? No seu entender, não está a acontecer isso neste momento em Viana? A nós parece-nos que isso é óbvio. Se me disser assim, mas é uma coisa exclusiva de Viana do Castelo, dir-lhe que não. Quer dizer, a cultura política tem permitido, inclusive, abrir um enorme espaço a uma direita extrema, com uma cultura de ódio e de erosão da própria democracia, que tem também a ver com isso. Quando a solidez da democracia não se faz a partir da participação das pessoas, é natural que ela fique enfraquecida. Quando as pessoas se sentem intrusos ao participar nas discussões públicas, a democracia perde com isso. E nós achamos que a inversão do que está a acontecer tem a ver com políticas. Nós temos uma orientação estratégica, outros partidos têm outra orientação. Nós representamos, se calhar, interesses sociais diferentes daqueles que outros partidos representam, e essa é uma parte da democracia que é saudável, ir a confronto, ir à disputa. Agora, isso não invalida uma participação alargada
seja quem for que ocupe o poder. E aí tem que ser alargada a todos, tem que ser desejada, os processos de informação têm que ser facilitados, tem que se fazer mais informação e menos propaganda. Por exemplo, a Câmara anunciou, e o Partido Socialista agora também anunciou recentemente, o investimento de 100 milhões. Alguém consegue perceber a que é que correspondem esses 100 milhões exatamente? Não, porque é mais importante atirar para o ar um número, e não estou a dizer que ele não é verdadeiro, não estou a dizer que ele não tem importância, não estou a dizer que ele não pode realmente ajudar a potenciar algum desenvolvimento, algum crescimento no Conselho, mas informação efetiva, percebermos o que é que vai acontecer, o que é que significam 100 milhões... É muito dinheiro, é bastante dinheiro. O que é que eles significam exatamente? Claro que quem está mais diretamente ligado à participação política vai procurar, mas mesmo assim tem alguma dificuldade em perceber quais são os passos que estão a ser dados, quais são os projetos que estão integrados naquilo, de onde é que vem uma parte de dinheiro e de onde vem outra, o que é que aquilo vai significar em termos de estratégia. E, portanto, enquanto isto não for tudo muito transparente, e nós dissemos desde o início da apresentação da candidatura que para nós a transparência era uma questão fundamental, era prioritária, e quando nos referimos à transparência não estamos exatamente a falar no sentido das suspeitas, de acharmos... Claro que a transparência ajuda a prevenir a corrupção e práticas éticas muito claras dentro de uma entidade qualquer, e então uma entidade pública como a Câmara Municipal, são fundamentais para evitar que esse tipo de problemas aconteçam. Mas a transparência é mais do que isso. A transparência é realmente os cidadãos, neste caso de um concelho, poderem perceber exatamente o que é que está a ser feito, para onde é que o Conselho está a ir, poderem colaborar e poderem criticar num ambiente saudável. Então, o que é que o Bloco propõe, então, para que isso seja possível? Mais informação. Portanto, é assim, precisamos de menos fotografias de responsáveis políticos com o Conselho como cenário e mais fotografias do Conselho para os munícipes perceberem como é que podem participar, como é que podem ter opinião sobre os assuntos. Portanto, para não insistirmos no ruído, no pequeno escandalozinho, na informação mal digerida. Portanto, é preciso informação muito clara sobre tudo o que é feito no município. É preciso, desde logo, que as Assembleias Municipais passem a ser públicas. Não conseguimos perceber porque é que Viana insiste nessa ideia de que os municípios de Viana do Castelo não devem ver em casa, em suas casas, o que está a passar quando os deputados municipais e os presidentes da Junta de Freguesia estão a discutir os problemas das freguesias e do Conselho. Não conseguimos perceber isso. Depois, todos os processos de consulta pública que são obrigatórios por lei devem ter os seus aspectos formais bem resolvidos, mas devem ter uma parte simplificada que ajude o acesso do cidadão comum até chegar aos documentos mais complexos. Ou seja, deve-se abandonar essa ideia de que os procedimentos de consulta pública são o cumprimento de uma formalidade legal e passar a entender esses procedimentos como uma grande oportunidade de alargar o espaço de crítica, de decisão, de criatividade, de ideias, de saberes diferentes, que só acontecerão se houver vontade que aconteçam. Porque, mas isso passa por uma ligação às juntas de freguesia? E... Contudo. Nós pensamos que a política tem que dar este passo. Enfrentar, neste momento, a ameaça que a democracia está exposta, e ela vem de muitos lados, passa por um aprofundamento da democracia. E o aprofundamento da democracia passa, inevitavelmente, pela participação das pessoas com informação sólida e adequada às condições em que as pessoas têm acesso a ela. Carlos, vamos agora falar da mobilidade, porque por estes dias tem-se falado muito de transportes urbanos, porque Viana prepara-se para fazer a mudança dos transportes urbanos para a alçada municipal. Concorda com o modelo e o que é que propõe o Bloco de Esquerda neste domínio? O modelo
não está aqui um modelo integrado. O Bloco de Esquerda e outras forças políticas, há muito mais de uma década, que propõem modelos integrados. No nosso caso, de uma forma muito clara e muito consistente nas diversas componentes. Nós achamos que Viana, para sair da cepa torta, precisa de crescer, mas precisa de crescer com um desenvolvimento humanizado. Precisa de crescer. Viana precisa de aproveitar, inclusive, o facto de ter estado a marcar passo durante décadas, e é um problema antigo, é um problema muito antigo, o marcar passo de Viana, e teve muitas desvantagens para os vienenses, mas tem algumas vantagens. Neste momento é a altura de ultrapassarmos alguns dos constrangimentos, alguns dos obstáculos, aproveitando as vantagens de sermos uma cidade calma, pronto, menos sujeita, agora já começamos a estar de alguma forma sujeitos a pressões de diverso tipo que podem desequilibrar a vida, por exemplo, no centro da cidade. Nós não defendemos um modelo de muitos automóveis dentro da cidade. Aliás, ninguém de bom senso no mundo civilizado neste momento defende esse modelo. Portanto, uma cidade como Viana tem ótimas condições para ser uma cidade onde as pessoas vivem de uma forma calma e têm tudo acessível com relativa facilidade e podem gozar a cidade sem estar sujeitas à pressão do trânsito e andar horas e horas à procura de sítios para estacionar. E assim, nós não achamos que o assunto se resolva com mais estacionamento no centro da cidade. É o contrário disso. Nós achamos que deve ser regulado o estacionamento da cidade, achamos que pode haver realmente situações diferenciadas para resolver diferentes problemas de paragem ou de estacionamento no centro da cidade, mas nós achamos que a mobilidade no interior da cidade, e ainda não estamos a falar do que me perguntou, sim, no interior da cidade, se resolve com pequenos autocarros elétricos, por exemplo, algo que seja ecologicamente aceitável, para fazer percursos intensos absolutamente gratuitos. É a única solução para as pessoas não hesitarem em usar transportes públicos num espaço pequeno. O que são percursos intensos, só para percebermos? É assim, que ninguém tenha que esperar mais que 10, 15 minutos, de preferência menos, isto depois tem que ser visto em termos de custos, mas para ter um autocarro que o leve de uma ponta a outra da cidade, ou do ponto onde está, por uma questão de mobilidade, porque tem pressa, não quer ir a pé, ou não quer usar outro veículo. Então, é assim, é algo que faz com que na cidade o dominante seja andar a pé ou de bicicleta, que os carros também circulem e as pequenas empresas da cidade tenham facilidade em fazer o seu trabalho logístico, mas em que o dominante em termos de utilização por parte das pessoas seja ou andar a pé ou andar em autocarros que são gratuitos e que os levam de uma ponta à outra para qualquer ponto da cidade sem custos e com uma frequência razoável, que não os obrigará a esperar muito tempo em situação nenhuma. Isto é viável, isto é relativamente simples de executar, é preciso, é vontade, e passa por todo um planeamento e um investimento nesse sentido. Se calhar perdeu-se agora uma oportunidade de candidatar um projeto destes a fundos numa altura em que eles existem e que estão a ser usados para outras coisas e talvez pudessem também ser usados para isto. Depois achamos que é importante haver bons parques na periferia da cidade. Nós achamos que ninguém deve ter dificuldade para vir de qualquer lado à cidade e estacionar na periferia da cidade e depois, então, a partir daí usar o seu próprio meio a pé ou através desses transportes no circuito do centro histórico, portanto, ter essa facilidade de se mover. E depois achamos, e aí entra a parte que já está a ser feita, que as freguesias, por uma questão de justiça no território, devem ter acesso à centralidade que é a cidade, aos serviços, a tudo o que a cidade pode proporcionar como o capital do concelho, facilmente e com horários razoáveis, portanto, e com uma amplitude de horários que não nos impeça, por exemplo, se quiserem vir numa segunda-feira à noite a uma sessão cineclubista, que tenham forma de vir e tenham forma de regressar. Se querem vir a uma peça de teatro à noite, que possam vir e possam regressar. Mas concorda com esta municipalização dos transportes urbanos?
É assim, parece-me pacífica. Aliás, não me parece que esteja a suscitar, quase só por preconceito ideológico, é que se pode, se me disser assim, concordo com a forma como o assunto decorreu, não, isto já devia ter sido resolvido há muito tempo, municipalizando ou fazendo acordos com privados, já devia há muito tempo ser procurada uma solução que pusesse mais justiça na mobilidade das freguesias em relação à cidade. Portanto, para nós houve negligência durante muito tempo. Se dissesse assim, é um assunto que não se falava, é um assunto que se tem falado de tempos a tempos, que se conhecem muitas opiniões sobre o assunto. O que é certo é que o assunto não foi resolvido e é resolvido quando, em circunstâncias que ultrapassam o espaço de decisão estratégico da Câmara. É assim, há a pandemia, a desorientação depois da pandemia é geral, há problemas atrás de problemas, há conflitos insanáveis e o município encontra uma solução. Ora bom, isto não é exatamente estratégia, isto é remediar um problema. Remediado fica melhor do que estava, muito melhor do que estava. Quer dizer, aparentemente, pelo que nos é apresentado, pelos números dos quilómetros da cobertura que vai fazer, não será o ideal ainda, mas parece-nos que está a caminhar nesse sentido. Agora, é evidente, não devia ter acontecido assim, não devia ter sido resolvido com as calças na mão, não devia ser resolvido porque se entra numa situação insanável, devia corresponder a uma visão estratégica anterior. Depois, ainda em relação à mobilidade, há a questão por exemplo, das ciclovias. Convém que passem a ser a sério, não é? Pronto, convém que não continuem a ser ciclovias de projeto e que depois, na utilização, se percebe muito mal onde é que estão, como é que funcionam, não se percebe. Portanto, já agora, também concorda com uma nova ligação entre margens para dar continuidade à ecovia atualmente existente? Sim, parece-me que sim. Parece-me uma boa ideia. Há diversas ideias em cima da mesa. Se me perguntar assim, tem preferência imediata por alguma? Não, parece-nos que usar a Ponte Eiffel pode ser a solução pode passar por aí, mas isso tem muitas implicações. Sim, mas isso tem muitas implicações. Portanto, não lhe vou dar uma opinião peremptória. Acho que se tem que encontrar uma solução em relação a isso. Há diversas opiniões, acho que devem ser bem estudadas e devemos encontrar uma solução. A Ponte Viana está muito perigosa, como toda a gente sabe. Aliás, é um problema antigo e, portanto, nunca foi muito bem compatibilizada entre o andar a pé, sequer, o andar de bicicleta e a circulação automóvel. Foi um problema que sempre existiu. Mesmo a circulação automóvel... Eu, desde miúdo, que me lembro dos automobilistas se queixarem de baterem com as jantes contra os passeios laterais. Não sei se... Portanto, a ponte realmente pode ser equacionada como uma solução para... Agora, isto tem diversas implicações de investimento que têm que ser estudadas. É assim, há uma coisa que vos garanto. Da parte do Bloco, não lançaremos propostas para o ar, para parecer que resolvemos os problemas. Nós temos vontade de resolver os problemas. E há coisas para as quais temos soluções muito claras, há outras para as quais achamos que é preciso alargar muito a discussão e pensar muito nos assuntos para encontrar as melhores soluções. Portanto, não temos realmente uma varinha mágica, mas temos ideias claras sobre o tipo de cidade que queremos e o tipo de concelho que queremos. E, por falar nisso, em relação à habitação, que é uma das áreas que o Bloco também considera prioritárias, este é um problema transversal, obviamente, a nível do país. Para Viana do Castelo, o que é que propõe exatamente para esta área? É assim, nós precisamos de enfrentar como uma emergência municipal. Aliás, o país precisa de enfrentar isso e está a começar a dar alguns sinais de preocupação, mas da preocupação até à solução, pelo meio metem-se muitos interesses e mete-se muito jogo político que complica as coisas. Nós sabemos que a habitação é uma questão de dignidade, de saúde,
de qualidade de vida, às vezes em patamares mínimos de sobrevivência. E eu acho que não há ninguém que não conheça situações de pessoas que vivem em condições indignas a esse nível, quer dizer, condições desumanas, para além de problemas de idosos que a casa não tem, teria até condições para outro tipo de pessoas, para eles não têm condições, por questões de mobilidade, por questões de isolamento térmico, por questões de aquecimento, arrefecimento da habitação e recursos económicos para responder a esse tipo de problemas. Portanto, há muitos problemas aí para resolver. E há o problema do próprio mercado a funcionar espontaneamente, que nós sabemos no que está a dar. Aliás, é um problema antigo. A habitação foi há muito desviada da sua função social e passou a ser um produto financeiro. A habitação é um produto financeiro a diversos níveis, com uma complexidade muito grande e está na raiz de muitos outros problemas. Viana, há uns anos atrás, como outras cidades, fez uma aposta que a nós nos parece correta, que havia necessidade de incrementar a reabilitação. As cidades estavam a ficar envelhecidas, havia uma tendência para a construção nova enquanto os PDMs permitiam e era necessário fazer a inversão. Enquanto há 30 anos atrás, enquanto na maior parte da Europa a relação entre construção nova e reabilitação era 20% para a construção nova e 80% para a reabilitação, em Portugal estávamos ao contrário. Estávamos com 80% de construção nova e 20%, mas isso foi há 30 anos atrás. Nós melhoramos alguma coisa nisto, mas a perversão do sistema encarregou-se de transformar isto noutra coisa. Vieram os alojamentos locais em força e veio a ganância normal de quem acha que, investindo na compra de um imóvel ou mantendo o imóvel ali a apodrecer, mas a valorizar, está melhor do que se ele servir para a sua função social. Portanto, o imóvel acaba por ser um depósito a prazo. Portanto, acaba por ser um investimento financeiro. Ora bom, isto perverte as coisas e, portanto, é preciso criar uma fiscalidade que cada vez mais penalize isto. E é preciso repensar, inclusive, alguns dos incentivos que estavam a ser dados num sentido para que eles ganhem mais... que sejam mais consentâneos com as necessidades atuais, a necessidade deste momento. Nós precisamos da cidade habitada, por pessoas também. Nós precisamos de vida na cidade. Para vitalizar a cidade, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de casas a preço acessível também no interior da cidade, também no casco histórico. Não pode ser tudo para gente muito rica. E os preços que estão tanto de venda como de rendas, todos sabemos. Aliás, Viana tem sido campeã no crescimento desses preços. Os jornais frequentemente nos dão notícia disso. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa nessa área através da fiscalidade, de incentivos e de outro tipo para reabilitar algumas de atividades. Sim, mas há um problema mais grave, que é o da habitação pública. Viana precisa de mais habitação pública. Viana precisa de dar dignidade a mais pessoas. É curioso que, perante isso, nós temos a direita extrema a dizer sim, mas só para quem pagar impostos. Só podemos dar habitação social a quem pagar impostos. Não sei em que país é que eles vivem. Porque é assim, quem ganha o ordenado mínimo não paga impostos. E não paga impostos, mas também está no limiar da pobreza. Ou seja, não vive. Com o ordenado mínimo, ninguém vive em Portugal e em Viana também não. Portanto, sobrevive. E esses também não podem ter casa. É isso que a direita quer. É que esses não tenham casa. Aliás, a direita, tanto a extrema-direita como a direita mais moderada, tem revelado neste confronto eleitoral o lado de questão em algumas coisas. Por exemplo, quando estão muito preocupadas com, por exemplo, a devolução do IRS aos munícipes e não explicam o que é que isso significa exatamente,
não explicam que isso significa menos 5 milhões por ano no orçamento municipal, não explicam que isso significa apenas que as pessoas que ganham ordenados maiores têm um benefício real com isso, não explicam que o ordenado médio no município de Viana do Castelo andará à volta dos 1.200 euros e que isso, para quem ganha 1.200 euros, significam, no fim, por exemplo, da proposta feita pela coligação do PSD com o CDS, significa, no final daquela proposta, 7 euros por mês e no início da proposta, 13 euros por mês. Portanto, o que se está a dizer às pessoas é, para vos devolvermos isto, nós vamos retirar 5 milhões de respostas sociais. Portanto, o Bloco de Esquerda é totalmente contra a absolutamente. Nesta fase, isto por esse caminho, eu acho que só por demagogia é que se pode defender isto neste momento. Quando há, claro que se pode discutir se o orçamento municipal é todo bem aplicado e devemos discutir. Agora, pôr em causa o reforço do orçamento municipal, quando temos problemas emergentes para responder, nós temos uma proposta concreta sobre isso. Nós achamos que sim, senhor. Retirem-se os 5 milhões do bolo do orçamento municipal, sim. E desses 5 milhões, pegue-se em 20% e aplica-se em projetos de orçamento participativo na área da cultura para a cidade e para as freguesias. Vamos pôr as pessoas a poderem escolher projetos e a poder dinamizar aquilo que lhes diz mais e que faz sentido em relação ao que estão a tentar desenvolver nas freguesias e na cidade. Será uma pequena parte do orçamento, 1 milhão por ano. Mas os outros 4 milhões, multiplicados por um mandato, serão 16 milhões, talvez mais, porque isto provavelmente será mais que 5 milhões por ano nos próximos anos, se as coisas correrem bem, e, portanto, pode reforçar, por exemplo, a habitação pública para as pessoas mais carenciadas, para aqueles que o Chega acha que não têm direito à resposta de habitação porque não pagam impostos. Muito bem. Carlos da Torre, um tema caro ao Bloco de Esquerda é a cultura. Sim. Como é que olha para o estado da cultura em Viana do Castelo e que propostas tem o Bloco de Esquerda neste domínio? É assim, eu fico ligeiramente sobressaltado quando me dizem que é um tema caro para o Bloco de Esquerda. Pelo menos frequentemente não, referenciado. É uma prioridade. Nós achamos Muitas que qualquer... referenciado. Exatamente. A questão é outra. Eu já vou chegar lá. A questão devia ser para todos. Aliás, é um eixo do nosso programa. Sim, é um eixo do nosso programa, mas devia ser de todos. Eu acho que é impossível um desenvolvimento sustentável em todas as vertentes se a cultura não for um eixo. Portanto, só pela cultura é que nós nos humanizamos mais, é que nós participamos mais, é que nós ganhamos uma forma melhor de ver as coisas, é que nós melhoramos o que está à nossa volta. É isso que nos humaniza e, portanto, a cultura nas suas diferentes vertentes, que são muitas. O que tem acontecido em Viana é que a cultura tem sido um parente pobre da Câmara. E se virmos, os orçamentos vão aumentando. O último orçamento, claro que isto tem a ver com investimentos e com... mas provavelmente é porque também não há grandes investimentos na área da cultura, porque atingimos os 200 milhões e passamos a ter menos de metade do que é a média nacional em termos de percentagem para a cultura no orçamento municipal. Portanto, este último orçamento municipal apresenta 2,5% para a cultura. E depois podemos discutir que cultura que é promovida com esses 2,5%. Isso seria ainda mais complicado em termos de discussão. De qualquer forma, é fácil para qualquer pessoa perceber, comparando com outras realidades da programação, ouvindo os agentes culturais sobre aquilo que precisam e não têm, e se vai renovando a ausência de equipamentos fundamentais e de apoio e de respeito até às vezes. Há falta de equipamentos culturais em Viana do Castelo? Há, por exemplo, eu tenho dito isto já noutras alturas e não resultou de uma reunião que tivemos com jovens e com outros agentes culturais menos jovens. Falou-se a certa altura, já se tinha falado até numa reunião sobre o início do Centro Cultural do Alto Minho. Falou-se de como um equipamento há muitos anos atrás, no final dos anos 70,
princípio dos anos 80, deu um incremento enorme à atividade cultural na cidade. Foi o BC9. Esse senhor é menos jovem, embora seja mais jovem que eu, talvez não se lembra de certeza absoluta, mas é assim, o BC9 ficou devoluto, deixou de existir como quartel e portanto, estava sobre a alçada do Governo Civil. O Governador Civil da altura entendeu disponibilizar o espaço para as associações culturais da cidade. Éramos um país mais pobre do que somos hoje. Portanto, os orçamentos eram todos mais baixos, o trabalho era feito ainda mais com voluntariado a nível da atividade cultural do que é hoje, embora hoje é muito feito com voluntariado, como todos sabemos. Mas foi incrível o resultado dessa cedência. O espaço multiplicou-se com grupos de teatro amadores, uma companhia de teatro profissional, o CER foi lá que nasceu, Centro de Estudos Regionais, um grupo amador de arqueologia, a Academia de Música passou a ter lá instalações, um grupo de bailado, acho que uma biblioteca infantil também. Isso. Portanto, de repente, aquele espaço animou-se. Qual foi a diferença? A diferença foi entre as pessoas não terem espaços para desenvolver a sua atividade e passarem a ter espaços para desenvolver a sua atividade. E notou-se imediatamente qual é a dificuldade em criar algo parecido hoje em dia, que tão facilmente se arranca com projetos às vezes mirabolantes. Mas quais são as propostas, então, do Bloco de Esquerda? Nós achamos que deve ser criado um espaço desse tipo, não elitista, não com projetos megalómanos, mas que esteja com equipamentos razoáveis, com espaços que deem boas condições a quem está a fazer trabalho cultural nas diversas áreas. Fotografia, cinema, teatro, música, portanto, fora das instituições que já têm os seus espaços, que seja, no fundo, um ninho de trabalho cultural. E o Bloco de Esquerda já tem um local, por exemplo, para isso? Numa das reuniões houve alguém que sugeriu, e parece-me interessante, que talvez fosse possível fazer um acordo com parte do antigo Centro Comercial 1º de Maio. E seria até, se calhar, uma forma de começar a revitalização de uma zona que chegou a tentar ser uma centralidade na cidade e que, entretanto, abortou e, neste momento, é um elefante branco. É um problema para os privados e é um problema para... Mas não tem que ser, é como eu disse há bocado, não tem que ser. Implicaria obras aí, não é? Como? Implicaria obras. Claro, sim. Claro, implica despesas. Quer dizer, nada disto se faz sem... É óbvio. Portanto, é uma questão de prioridade. É uma questão de achar... Grande. Sim, não teria que ser o espaço todo. Não teria que ser o espaço todo. De qualquer forma, nós achamos que se houvesse vontade política, se esse fosse um assunto prioritário, esse assunto já estaria resolvido. Portanto, há assuntos que não estão resolvidos porque não são prioritários, porque não têm tido... E aí digo-vos com toda a sinceridade, não são prioritários para quem está neste momento no poder, não têm sido prioritários para o Partido Socialista e eu não me parece que sejam prioritários para nenhum dos outros partidos, tirando talvez o PCP. Eu acho que nenhum dos outros nos acompanha muito nessas preocupações. Poderão usá-las, mas sensibilidade efetiva para esses problemas, posso estar a ser injusto, não quero ser injusto, mas por isso é que quando me disseram é muito importante para o Bloco e devia ser importante para toda a gente. Há um problema na política que nós achamos que tem que ser resolvido. Eu não estou preocupado, nós não estamos preocupados que nos roubam ideias. Ficamos todos contentes quando nos roubam ideias. É sinal que estão a ser feitas coisas que nós achamos que devem ser feitas. Agora, ficamos muito preocupados quando assuntos que deviam ser relativamente consensuais fogem dos radares de alguns políticos. Provavelmente porque, afinal de contas, não são assim tão consensuais. Provavelmente porque há agendas e há interesses que colocam outras prioridades à frente dessas.
Há um assunto também que se tem falado agora nos últimos dias, que é o novo mercado municipal. O Bloco de Esquerda concorda com a forma como está a ser gerido este processo? Essa é uma conversa comprida, muito comprida. Não sei se teremos tempo. Não temos muito tempo. Não temos tempo. Concretamente, não temos muito tempo. O Bloco de Esquerda... É assim, isto teve diversas fases e a partir de certa altura o que se passou para nós não é muito correto. É muito pouco correto. O primeiro projeto que foi feito provavelmente estará muito desatualizado. Eu não sei se vamos no segundo, se vamos no terceiro. A coisa é um bocado confusa a esse nível. Mas, desde logo, os primeiros projetistas, o Sérgio e o Alexandre Alves Costa, nunca foram ouvidos nem achados na mudança do seu projeto. E, portanto, no mínimo, devia... Até porque tinha havido um concurso em que eles concorreram e o trabalho deles foi aceito, devia ter havido uma explicação qualquer aos projetistas. Aliás, criticaram publicamente isso no jornal. O arquiteto Alexandre Alves Costa criticou isso e nem resposta teve. Portanto, não houve um silêncio, a Câmara fez-se morta. Isso não é bonito. Desde logo, é um mau caminho. Depois, os projetos que foram desenvolvidos a partir daí, ou o projeto que foi desenvolvido a partir daí, o que eu conheço é o que vocês conhecem. Portanto, o que eu conheço é um vídeo, são umas notícias, são coisas relativamente óbvias. Ser assim, aquilo é mau? Não. Aquilo é bom? Não. Quer dizer, cumpre os mínimos de atualização do que pode ser um equipamento daquele tipo agora. Nós achamos que devia haver mais ousadia. E não estou a falar da estética do edifício, prefiro não entrar por esse lado. Mas é mais subjetivo. Eu acho. Sim, mas é mais subjetivo e eu prefiro não entrar por aí. A estética do edifício devia decorrer, inclusive, da própria função e do momento simbólico, do espaço simbólico em que o edifício se podia tornar. Eu acho que depois de um processo tão conturbado, política e socialmente, como foi aquele, merecíamos chegar ao fim e ter uma coisa de que a cidade se orgulhasse, que fosse um polo de orgulho e de identidade e de dinâmicas novas na cidade. Eu não estou muito convencido que seja isso. E se até esta parte eu digo não estou muito convencido que seja isso, há uma parte que eu sou mais peremptório. Não houve oportunidade de participação suficiente para que fosse outra coisa. Portanto, as coisas quando ficam reduzidas a um núcleo iluminado de decisão, a luz é pouca. A luz é muito pouca. Pode resultar, em termos funcionais, poderá resultar. Se é algo que me satisfaz, se é algo que o Bloco politicamente acha que foi bem resolvido em termos de participação pública. Não foi. Embora tenham sido cumpridas as formalidades legais, já está. É assim, uma democracia que vive de formalidades legais é pouca democracia. Uma democracia que vive das pessoas obterem legitimidade pelo voto e depois já não precisam de manter dinâmicas de participação com as pessoas, é uma democracia pobre. Mas caso o Carlos da Torre fosse eleito Presidente da Câmara de Viana do Castelo, no dia 12 de outubro, reverteria este processo? O que é que... Pelo menos procuraria que se salvasse o mais que se pudesse salvar em termos de utilização futura do edifício. Não sei se vamos a tempo de... É assim, já chega também de estar ali com entraves atrás de entraves numa obra que nunca mais se conclui. Não, mas dedicaria algum tempo a perceber o que é que se poderia fazer, se calhar não só em termos de arquitetura, para que o edifício se aproximasse mais de um edifício emblemático
identitário da cidade e que cumprisse a sua função com um valor acrescentado maior do que um conjunto de lojas associadas a um mercado com algumas valências de serviços públicos, mas assim uma coisa vaga, com pouca força, sem o valor que nós gostaríamos que aquele edifício tivesse ali. Carlos Doutor, para fechar e sucintamente, no seu entender, o que é um bom resultado para o Bloco de Esquerda nestas eleições? Um bom resultado. Um bom resultado é sermos ouvidos. É um bom resultado. E esse, eu acho que estamos a fazer os possíveis por ser. Se tivermos menos votos que nas últimas, eu assumo uma derrota pesada. Pesada. Acho que tenho obrigação de ter mais votos do que nas últimas eleições. Elegermos um vereador é algo que eu acho que está ao nosso alcance, embora não seja fácil. Agora, quem vai a eleições tem que estar preparado, inclusive, para ganhar. E nós estamos, ou seja, não estamos a candidatar-nos num jogo de faz de conta, nem a trabalhar para o mínimo. Agora, sabemos o que é mais provável e o que é menos provável. Sabemos o que queremos. Estamos a fazer os possíveis porque as nossas propostas e a nossa ideia de cidade e de concelho chega às pessoas. Depois a decisão é delas e nós aceitaremos qualquer uma das decisões. Obrigado, Carlos Doutor. Fechamos aqui esta entrevista com o Bloco de Esquerda.